Filemão é a última carta do apóstolo Paulo dentro da cronologia antes de Hebreus. Amém? Eu pessoalmente acredito que a carta de Hebreus também foi dictada, escrita pelo apóstolo Paulo, mas a última carta antes de Hebreus é de Filemão. Amém? Vocês encontraram? Filemão são 2 folhinhas praticamente. Tem só um capítulo. Quando um livro tem um capítulo, a gente só fala os versículos, amém? Não vai dizer capítulo 1, só fala o versículo. Então vamos ler Filemão, versículo número 10 e 11. Todos encontraram? Sim. Todos têm Bíblia? Quem tem Bíblia de papel e quem tem Bíblia de digital? Ok, perfeito. Não, é que a moça que nos visita parece que está sem Bíblia. Seria bom que alguém se aproximasse dela ou ela tenha aí do ladinho. Obrigado. Muito bem, podemos ler? Muito bem. Venho interceder a favor de meu filho Onésimo. Diga comigo, Onésimo. Que gerei enquanto estava na prisão. Ele, no passado, te foi inútil. Entretanto, agora é útil tanto a ti quanto a mim. Ok? E nesta manhã eu quero ministrar sobre Filemão. E, na verdade, não sobre Filemão, quero ministrar sobre Onésimo. Filemão morava na cidade de Colossa, de onde nós temos a carta aos Colossenses. Se acredita que Filemão, certo, para quem foi enviada a carta, era o responsável, se você lê, certo, eu gostaria que você lesse, certo, era o responsável da igreja que estava na sua casa. Perfeito? Então, o apóstolo Paulo escreve esta carta na sua primeira prisão em Roma, entre o ano 60 ao 62 da era cristã. Paulo está preso, e nas suas prisões, ele se encontra com Onésimo. Diga Onésimo. Ok? Onésimo era escravo de Filemão. Trabalhava como escravo na casa de Filemão. E por alguma razão, certo? Onésimo sai fugido da casa de Filemão. Pelo texto que você vai ler em casa, você poderá entender que talvez Onésimo furtou, roubou algo de Filemão. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele diz, olha, se ele te deve alguma coisa, se ele é devedor de alguma coisa, coloque-lo na minha conta, porque eu certamente pagarei. Lembrando a você, certo? Que até sua própria vida, Filemão, a vida espiritual, você me deve. Amém? Mas Paulo se compromete a pagar a dívida de Onésimo. Quando Onésimo foge da casa de Filemão, por alguma razão que desconhecemos, ele se encontra com Paulo. Talvez ele caiu preso, não sei. Ou Paulo o conheceu. Sabemos que Paulo o conheceu quando ele estava preso. E o gerou como filho. E no livro ele vai dizer que foi gerado nas suas prisões. Você está acompanhando? Então Onésimo era escravo, por alguma razão ele fugiu da casa de seu senhor, que era Filemão. Deduzimos, somos induzidos a acreditar pelo texto bíblico que ele roubou, furtou alguma coisa, porque se tornou devedor. Me está acompanhando? Este Onésimo, um escravo, se encontra com Paulo na prisão em algum momento, e Paulo lo evangeliza, lo atrai a Cristo e lo discipula, ao ponto de chamá-lo de filho. Me acompanha nisto? E no vocabulário do apóstolo Paulo, chamar alguém de filho não é um adjetivo carinhoso tão só, mas é alguém que foi gerado, alguém no qual foi formado Cristo. Me acompanha nisto ou não? Sim? Muito bem. Nos versículos que nós lemos, para que nós possamos entender, o nome Onésimo significa útil. Se você procurar aí, certo? Se você tem uma concordância, se você tem uma Bíblia de estudo, você vai ver que a palavra Onésimo significa útil.
de onde provém o adjetivo utilidade, se podemos dizer assim. Ele foi marcado para ser útil. Me está acompanhando? Mas observe o versículo número 11. Versículo número 11 diz: ele, Onésimo, aquele que era útil, se tornou inútil. Você está aqui ou não? Então, quando diz ele, você pode colocar Onésimo. Esse ele é Onésimo. E que é Onésimo? Útil. Então diria, aquele que foi gerado para ser útil, se tornou inútil. Entretanto, agora eu te lo devolvo, lo envio, porque ele passou por uma mutação. Ele era útil e se tornou inútil. Mas quando ele se encontrou com a vida de Cristo expressa através de Paulo, ele se tornou útil novamente. Você está aqui ou não? O apóstolo Paulo está jogando com as palavras. Aquele que era útil se tornou inútil. Mas depois de um processo, voltou a retomar a sua identidade, se podemos dizer assim, de útil. Perfeito? Me fez entender ou não? Agora, observe. Esta palavra, ela tem dimensões de aplicação. Esta palavra pode se atribuir ou aplicar se eu sou útil ou não sou útil. Ok? Me acompanha? Igual que Onésimo, pode ser aplicada ao indivíduo. Mas nesta manhã, eu não vou aplicar ao indivíduo. Eu vou aplicar a áreas da sua vida. Me faço entender? De nenhuma maneira, na minha exposição desta palavra, eu estou falando de utilidade ou de inutilidade com relação à sua vida. Mas o que eu quero gerar em você, nesta manhã, em 30, 40 minutos, que você possa fazer uma análise, que você possa se submeter a um check-up. Que áreas são úteis na sua vida e que áreas são inúteis na sua vida. Me está acompanhando? A reflexão que quero que faça nesta manhã é que áreas foram geradas em utilidade na sua vida, que foram Onésimo na sua vida. Amém? E por alguma razão se tornaram inúteis. Me acompanham nisso ou não? Estou sendo claro. Como digo, novamente, igual que o recado anterior, não quero que ninguém pense. É dizer, esta palavra se aplica, sim, mas não quero que ninguém pense nesta manhã que eu estou chamando que uns são úteis e outros são inúteis. Amém? Não me estou referindo a isso. Mas você precisa tomar plena consciência, como eu tenho, que há áreas que são úteis na minha vida. E há áreas que não vou dizer que são inúteis, mas foram inutilizadas. Perfeito? Me fiz entender? Eu vou agregar um texto mais, para que nós possamos refletir nisto nesta manhã. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filipenses. Como vamos a medir a utilidade? Filipenses capítulo 1. Eu quero lhe pedir um favor, amém? Não descarte esta palavra pelo papo que nós tivemos anteriormente, amém? Por favor. Não feche seu espírito por aquilo que você ouviu antes, amém? Amém? Me está acompanhando? Porque você pode talvez entender melhor o papo anterior com a revelação desta palavra. Amém? Observe aqui, como Dario, como eu mensuro, entendem essa palavra? Como eu meço? Como eu sei? Como vou descobrir que elementos eu vou usar para saber se uma área da minha vida é útil ou é inútil? Perfeito? Esta vai ser o parâmetro, esta vai ser a medida. Capítulo 1, verso 12 de Filipenses, por favor. Todos encontraram? Observe o que diz aqui. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que acontece, ou tudo o que me aconteceu, tem, ao contrário, servido ao progresso do Evangelho. Alô? Você está aqui? Então, facilzinho aqui. Que é uma área útil, aquela que progressa, não, que coopera com o progresso do Evangelho na sua vida.
Você está aqui ou não? Está entendendo o que eu estou montando? Que é uma área útil e que é uma área inútil, a modo de entendimento, a modo de pesquisa, a modo de discussão, se podemos chamar assim, não de briga, de discussão desta palavra. Que é uma área útil, Dario? Aquela que coopera com o progresso do Evangelho na minha vida. Dario, que é uma área inútil? Aquela que não coopera com o progresso do Evangelho na minha vida, ok? Me fiz entender? Agora, você precisa entender, diga assim comigo, Evangelho não é uma filosofia. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho é a pessoa de Cristo. Cristo é o Evangelho. Amém? Dario, por que tu diz que Cristo é o Evangelho? Porque o Evangelho é a boa notícia, sim ou não? Você já escutou essa definição? Que é o Evangelho? As boas novas, a boa notícia. Diga comigo, Evangelho é uma boa notícia. Você está aqui? Agora, eu lhe pergunto e me responda, quem é, não o que, quem é a boa notícia de Deus para a humanidade? Cristo, sim ou não? Concorda comigo? Sim ou não? Então, Cristo é o Evangelho. Lhe digo mais, por que o mundo e por que nós precisávamos de uma boa notícia? Porque vivíamos uma má notícia. Sem Cristo, vivemos uma má notícia que se caracteriza com a palavra mentira. Vivíamos uma mentira. Precisávamos de uma boa notícia. Cristo é a boa notícia de Deus. Se Cristo é a boa notícia de Deus, Cristo é o Evangelho. Perfeito? Então, tudo o que coopere com a formação de Cristo na minha vida é área útil. Tudo o que não coopere com a formação de Cristo na minha vida é uma área inútil. Você está aqui ou não? Observe aqui, eu vou lhe dar um ingrediente mais. Por favor, não se durma, por favor. Versículo número 13. Leia, por favor. Se você tem como grifar esses textos, mesmo na sua Bíblia digital, por favor, faça-o. Ok, versículo número 13. Observe aqui. Todo progresso se torna evidente. Você está aqui? Isso precisa ficar muito claro. Não, mas o Evangelho está progredindo em mim, mas ninguém vê nada. Então temos como colocar em questionamento esse progresso. Sim ou não? Observe o que diz aqui, porque este progresso do Evangelho se tem tornado evidente, palpável, visível, explícito. E aí você pode buscar na internet um monte de adjetivos ou sinônimos a esta palavra, sim ou não? Então precisamos entender, recapitulando. Utilidade para quê? Para o progresso do Evangelho na minha vida. Que é progresso do Evangelho, Dario? É Cristo. Que é progresso de Cristo na minha vida? Formação de Cristo na minha vida. Nós vamos enterar 9 anos em abril. Dos primeiros dias desta comunidade de fé, nós dizemos, o nosso interesse não é ter bons crentes. Você lembra disso ou não? Nosso interesse é produzir cidadãos do reino. Acreditamos em um evangelho integral, e quando falamos de um evangelho integral, não significa que o crescimento é integral, mas nós precisamos ter consciência que ele precisa ser integral. O que significa isso? Que o evangelho, mais dias, menos dias, precisa tocar todas as áreas da minha vida. Não é que Deus nos faz crescer em todas as áreas, não é essa a ideia. Crescimento integral é para que nós tenhamos consciência que a vida de Deus precisa tocar todas as áreas da minha vida. E se hoje não está tocando alguma, eu preciso me esforçar, por assim dizer, em uma força de expressão, para que aquela área que ainda está na escuridão, a luz de Deus alcance.
Você está aqui ou não? E isso precisa trazer um progresso na sua vida, que se torna evidente. É desta declaração que eu digo há muito tempo, que nesta casa a gente sabe quem progride e quem não progride. Sim ou não? Lembra que eu falo, olha, quem está caminhando é notório, é visível, é palpável. Por quê? Porque o progresso se torna evidente. Você está aqui ou não? Nós precisamos entender isso nesta manhã. Amém? Entenda muito bem. Observe. O útil se tornou inútil. Onésimo, o útil se tornou inútil porque fugiu dos processos aos quais ele foi submetido. Você está aqui ou não? Querido, eu tenho tanta certeza desta palavra nesta manhã, então por favor não la perca. E depois, certo, mesmo que você queira sair do grupo, não saia antes de ouvir o áudio que nós vamos postar. Saia depois. Mas escute o áudio, por favor, amém? Me está entendendo? Por favor. Me acompanha nisso ou não? Ele se tornou inútil porque fugiu, porque não encarou a realidade. Agora, observe muito bem. Há uma diferença muito grande entre fugitivo e peregrino. E peregrino. É uma diferença gritante. Peregrino é peregrinar, mas saber para onde você vai. Peregrino é um homem de jornadas. Abraão era um peregrino, por assim dizer. Israel era um peregrino. Agora fugitivo é alguém que está fugindo e não sabe para onde vai. Onésimo estava em fuga. Agar significa fuga. A concubina de Abraão. Me está entendendo? Para que você entenda. Então precisamos fazer uma diferença. Certo? Quando nos tornamos inúteis nessa área, não você. Quando aquela área se torna inútil? Quando a gente foge do processo. A não sujeição ao processo inutiliza. Nossa, estou falando igual aqueles caras lá. Inutiliza áreas da minha vida. Fala o Senhor, amigo. Tá bonitão, cara, hein? Oh, essa barba aí, cara. Quando eu ser apóstolo, eu quero ter uma dessas aí. Pastor Adilson, amém? Te abençoamos nesta manhã. Você e sua casa, meu amigo. Amém? Amém. A casa é sua. Me está entendendo? Quando fugimos dos processos, essa área fica inutilizada. E precisamos entender algo. Que originalmente, na mente de Deus, na originalidade de Deus, ao igual que Onésimo, nós fomos gerados úteis. Todas as áreas da sua vida, Deus as colocou aí para que cooperassem com o progresso do Evangelho. Seu nome, de alguma maneira, também é Onésimo. Tudo o que está em você é útil. Mas por alguma razão, que já dimos há áreas na sua vida que se tornaram inúteis na sua vida. Se tornaram um peso. Você anda arrastando um morto na sua vida. Me está acompanhando? Segunda coisa que inutiliza áreas da nossa vida. A inutilidade ou a utilidade depende da árvore que a gente come. Se você comer da árvore da vida, você acontece igual que Onésimo. Aquele que foi gerado em utilidade, mas se desviou, se tornou inútil, se encontra, não com Paulo, mas se encontra com Cristo. Se encontra com a árvore da vida e decide comer da árvore da vida. E aquilo que era inútil vai retomar a sua identidade original. Então a inutilidade é também determinada pelo alimento que comemos. E não me estou referindo à comida material. De que árvore nós temos alimentado? Querido, a alma é um abismo que não se sacia com nada.
A árvore do conhecimento e do bem e do mal nunca fica satisfeita. Nunca. Quando nós não temos um carro, nós queremos um fusquinha, sim ou não? Quando nós temos um fusquinha, queremos, não sei, um golzinho. Quando a gente compra o golzinho, a gente quer agora um importado, um Renault, um Citroën, nada contra, mas está entendendo? Eu só estou dando um exemplo. Quando a gente não tem casa, e a gente diz, não, é num cômodo me arrumo. Sim ou não? Mas quando temos um cômodo, diz, não, eu preciso arrumar uma casa de 2 cômodos e um banheiro. Sim ou não, Claudinha? Sim. E isso não é errado, meus queridos. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou mostrando como a alma nunca se satisfaz. Quando você tem uma casa com 2 quartos, cozinha e banheiro, você diz, eu preciso de um quintal maior. Para quê? Para que a dona de casa passe escrava de lavar aquele chão. Sim ou não, queridas? Entenda-me bem, a alma te faz anelar coisas que muitas vezes você gera só um desgaste na sua vida. Casa maior, casa maior, não é? De dimensões maiores, gasta mais luz, gasta mais água, gasta mais detergente, gasta mais a dona de casa. A dona de casa tem menos tempo para dedicar-se a seus filhos e a seu marido. Por quê? Porque tem que estar passando pano no chão, a não ser que ela tenha condições de pagar alguém. Mas mesmo assim gera um prejuízo, sim ou não? Mas a alma sempre, querido, eu não estou dizendo que você não sonhe, que você não anele, mas você precisa se policiar. Porque a alma nunca fica satisfeita. De que árvore estamos comendo? Porque não tem problema, querido, que você diga assim, meu Deus, eu era onésimo e agora eu me tornei inútil. Ok, eu tornei inútil quando eu falo, há uma área que está inutilizada, amém? Entendam muito bem, mas se você continuar comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, essa área vai continuar estragada. Então a pergunta é, de que árvore estamos comendo? Porque Onésimo se encontrou com Paulo. E Paulo não lhe pregou o evangelho, lhe transmitiu Cristo. Lo fez comer em uma alegoria, em uma tipologia da árvore da vida. Le apresentou Cristo crucificado, e não o Cristo da cruz romana, mas o Cristo crucificado significa a ótica de Deus com o Cristo na cruz, não a ótica do centurião romano, nem do povo daqueles dias. Não sei se me faço entender. Você não pode ter a ótica dos judeus da crucificação. Nós temos que ter a ótica de Deus com a cruz. Porque para Deus, a cruz não era um instrumento de morte e sacrifício. Para Deus, a cruz era o elo em que ligaria o céu com a terra. Era a estaca cravada por Deus para juntar aquilo que tinha se separado. Era aquele alfinete de gancho, chama como aquele alfinete que segurava as fraldas de pano antigamente. Lembra um alfinete de gancho que chama, como chama? Alfinete de cabeça. Isso era a cruz. A cruz iba a trazer de volta o que o homem tinha perdido. Nós temos olhado para a cruz, sabe como temos olhado? Como um instrumento de vergonha, como um instrumento de morte, como um instrumento de exposição. Mas Deus olhou a cruz de maneira diferente. Era o prego, era a estaca, era o alfinete que Deus cravou na terra e aproximou novamente a eternidade do homem mortal. E sabe como? Fazendo Cristo habitar dentro de nós. De que árvore comemos? A palavra progresso significa ultrapassar. Significa, a palavra progresso no grego, estirar com um martelo. Já viu, certo? A profissão que qual seria, pastor Adilson? Aquele ferreiro, não é verdade? Aquele ferreiro que coloca o ferro no fogo. Já viu isso lá? A cruzada. Lembra a primeira cena lá, o ferreiro, que com aquela foge, não sei, aquela coisa, faz avivar o fogo, mete o ferro no fogo, e depois o leva para a vigornia, é isso? Vigorna, e lhe dá com um martelo, pá, pá. Quando esse metal se expande, esse metal que é quadrado, começa a ficar mais fino e maior na sua extensão, a isso a Bíblia lhe chama de progresso.
Por isso que você se torna inútil em áreas, novamente não você, áreas da sua vida se tornam inúteis quando você foge do fogo e foge da vigorna. Foge do processo. Me está entendendo? Você diz, não, é que o fogo é muito quente. Ai, que martelada. Jeremias me parece que diz, a tua palavra é como martelo e fogo. Me está entendendo, queridos? Querido, você pode estar entre aspas, bem financeiramente, bem em outras coisas, mas se você não se submete ao processo, isto não se trata de estar bem ou mal. Me está acompanhando? Diga para o seu irmão, isto não se trata de estar bem ou mal. Diga por favor, isto não se trata de estar bem ou mal. Não se trata disso. Se trata de estar fazendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus não tem a ver com certo ou errado. Me está entendendo? Não tem a ver com bom ou ruim. Tem a ver com a vontade de Deus. Você não está aqui para hacer coisas boas ou ruins. Você está aqui para cumprir a vontade de Deus. Porque às vezes, baixo o prisma dos homens, aquilo que é errado é coisa boa para Deus. Está entendendo? E não me estou referindo errado, porque observe aqui, já lhe falei isso. O veinho que anda na velocidade máxima em uma estrada, esse veinho leva a buzinada. E o veinho está certo. Sim ou não? Mas para os outros, ele está errado. Porque a pista oferece mais. A placa diz 120, mas meu carro pode chegar a 180, 160. Então o velhinho tartaruga sai da frente. Quem está certo? El de 160 ou el que anda 120 na estrada Ayrton Senna? É o veinho, mas parece que está errado, está entendendo? Não é nem certo nem errado, senão é o que dicta Deus como sua vontade para a sua vida. Me faço entender ou não? Ah, não, é que eu estou fazendo certo. Às vezes, querido, o certo não é a vontade de Deus. Não sei se me faço entender. Observe o que eu vou lhe dizer, aqui um parênteses. A lei, querido, e muitos de nós trazemos isso ainda. A lei não gerou Cristo em nós. O evangelho que nós temos vivido, certo, você lo vai descobrir quando é lei. Por que não gerou Cristo? Como não gerou Cristo? Observe, tome atenção. A lei adestrava pessoas. Entende o que é adestrar? Então, como funcionava a lei, querido? Entre punição e recompensa. Alguém já treinou um cachorro? Treinou um cachorrinho? A gente treinou um pouco a Preciosa. E como era o treinamento dela? Se ela fazer certo, você dá um biscoito para ela. Sim ou não? Se ela fazer errado, você anda com um espirrador de água na mão. E quando ela fazer errado, você dá 2 espirros sobre o focinho dela. Fez errado. Já viu o Mr. Pet? Não é assim? Ele usa uma bocina. Porque os cachorros têm sensibilidade em seus ouvidos. Sim ou não? Assim nos falou a lei. Assim nos gerou a lei. Você está entendendo ou não? A lei é um adiestramento, querido. Sabe, entenda-me muito bem. Voltando às atitudes de generosidade. Quando fomos doutrinados pela lei, quando alguém nos diz, olha, se você quer dar, a gente não dá. Me está entendendo ou não? Porque a gente só foi treinado. Então quando nos tiram no treinamento, quando a gente diz, não, olha, agora você tem que dar porque você tem todas as coisas, não é para repreender o devorador. Então você diz, se não vou repreender o devorador, cara, se não me vai ir mal na vida, então para que dou? Isso é lei. Observe aqui, com muita atenção. Cristo não veio para nos treinar. Cristo veio para que Ele mesmo seja formado em nós. E as coisas não funcionem por recompensa ou por punição, mas funcionem por natureza. Você está aqui ou não? Entende o que é natureza? Natureza é porque o cachorro late. Você já viu o grande mistério de Deus? Uma vaca preta que come capim verde produz leite branca. Você já deparou ou não? Uma vaca preta que come capim verde e produz leite branco. Em que escola, em que faculdade a vaca aprendeu? Em Harvard, na PUC, na USP. Agora essas faculdades já não tem muito nome, não é? Antigamente tinha, hoje não tem mais.
Só tem revolta lá. Aonde ele aprendeu? Ela não aprendeu na escola nenhuma. É intrínseco. Ela corresponde à sua natureza. Me está entendendo? É igual que o cachorro. Quem ensinou o cachorro a levantar o pé para fazer xixi? Ninguém. Faz parte da sua natureza. Ouça, generosidade faz parte da natureza de Deus. A gente não dá porque repreendemos o devorador. A gente dá porque é natureza de Deus. E se nós temos Cristo, a natureza de Cristo é generosidade. Você está aqui ou não? Ah, não, é que me estão obrigando a dar. Ninguém obriga ninguém a dar, querido. Se você tem a natureza de Deus, a natureza de Deus é generosidade. É dadivosidade. É intrínseco à vida de Deus. Me acompanhe nisto. Progresso é estirar para um martelo. Metaforicamente, promover. E aqui eu quero que você tome atenção. Há quanto tempo você está na mesma? Há quanto tempo você dá a volta na mesma? Entenda-me novamente. Áreas da sua vida. Igual que o Chaves. Volta o cachorro arrependido, com o rabo entre as pernas e o hocico partido. Há quanto tempo aquela área dá voltas em círculo, como o cachorrinho que trata de pegar o seu rabinho? Há quanto tempo? Não há progresso. Observe aqui, não há promoção. Você vive na mesma ladainha. Por isso eu lhe digo, o progresso é evidente. E não é coisa de revelação, não sei se você me entende. Ah não, Dario teve um revelamento e eu estou na minha. Não, é evidente. Só muda os personagens, a telesérie é a mesma. A novela é a mesma. Você está aqui ou não? Continuo. Ir adiante. Isso é progredir. Ir adiante. Prosseguir. Crescer. Progressar. O progresso, querido, se torna evidente. Troquemos progresso por crescimento. Último domingo aqui, Lucas 2:52. E o Cristo crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Para quem? Para com Deus e para com os homens. Não há progresso que só enxerga Deus. Não falo de uma árvore frutífera se ele não bota o fruto para fora. Ele pode ter longas raízes, folhas verdinhas, galhos robustos, mas se não veio fruto nela, ela não frutificou. Porque o fruto torna aparente o progresso e a qualidade da árvore. Por isso Jesus nos ensinou em Mateus 7, a árvore se conhece pelo fruto que ela produz. Você está aqui ou não? Está acompanhando? Observe aqui. E aqui, ó, observe aqui. Que oração, por favor? Eu estou na hora. Observe aqui. Aqui eu preciso lhe fazer um alcance. Aqui é importante a sinceridade. Diga para seu irmão, para haver progresso, preciso ser sincero. Amém? Repita de novo. Para haver progresso, preciso ser sincero. Amém? Você precisa ser sincero com você mesmo. Você precisa dizer, aquela área não funciona. Aquela área da minha vida está paralisada. Aquela área da minha vida foi gerada em utilidade. Mas por alguma razão, se tem tornado inútil. Me acompanha nisso ou não? Por favor, você precisa, não comigo. Está entendendo? Não comigo. Mas você precisa, por favor. Você precisa ser sincero. Observe aqui, por favor. Por favor. A sinceridade destrava e acelera. Quero que anote isso, por favor. Se não lo anota agora, você lo anota lá quando você ouça. A sinceridade destrava e acelera. Ok? A sinceridade não produz atraso. E aqui você vai entender, porque eu lhe pedi, não quer estar no grupo, seja sincero, saia, não me atrase. Amém? Não produz atraso na minha vida. Seja sincero. Amém? Observe aqui.
Entenda-lo bem, não é que seja 100% isso que eu vou lhe dizer agora, mas vou usar o exemplo, a briga, a discussão entre Paulo, Barnabé com relação a João Marcos, ok? Lembra disso? Eu anotei por aqui, capítulo, é que não tenho todo esse tempo, ok? Porque preciso concluir. Atos capítulo 15, se você quer anotar. Atos capítulo número 15, verso 36 ao 41. Lembra da briga? Lembra que João Marcos desistiu na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo junto com Barnabé? Eles levaram João Marcos, mas na metade do caminho João Marcos desistiu. Quando eles iam a começar a reestruturar a segunda viagem, Barnabé insistiu em levar novamente João Marcos. Mas Paulo diz: não, eu não quero João Marcos. Amém? Me está acompanhando? Como lhe digo, pode haver outras aplicações, mas nesta manhã eu vou aplicar esta discussão, esta desavença, esta discordância entre Paulo e Bernabé em razão de João Marcos, eu vou aplicá-la com sinceridade. E eu vou lhe dizer nesta manhã, o apóstolo Paulo precisou ser sincero com Barnabé, que ele não queria João Marcos, porque ele entendia que João Marcos não era útil, e porque não era útil, ia produzir atraso. Estou fazendo entender? Agora, entenda muito bem, observe o caráter de Paulo. Ele o descarta aqui, mas depois o manda chamar. Eu quero que abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Você lo tem aí? Eu não vou ler o texto para ganhar tempo. Ele diz assim, certo? Olha, Lucas está comigo, fulano está comigo. E ele diz assim, me traga João Marco. Sim ou não? Porque ele me é útil. Sim ou não? Aparece a palavrinha útil. Ele se tornou Onésimo de novo. Então me lo traga de volta. Que está dizendo isso? Que aquilo que eu não sou sincero comigo mesmo, certo? A sinceridade é a porta para me direcionar à utilidade daquela área que se tornou inútil. Em primeira instância, João Marcos era inútil. Por isso ele o deixou para trás. Mas Paulo precisou ser sincero. Observe o que eu vou lhe dizer. Aqui um parênteses. Há muitas coisas na sua vida que lhe geram atraso porque você não é sincero. Está acompanhando? Porque você vai empurrando com a barriga. Você quer ficar bem com todo mundo. Eu, queridos, eu aprendi de muito cedo. Eu acredito que com minha mãe eu aprendi isso. A ser sincero. E eu não tinha esta revelação. Mas nestes dias eu tenho tido. Porque a falta de sinceridade comigo mesmo e com outros produz atraso. Você está aqui? Igual que o Johnny ontem, não é? Não é para você dizer amém, glória a Deus, aleluia, mas ao menos expresse alguma coisa. Sim ou não, queridos? Está acompanhando nisso? Muito bem, continua aqui com a falta de sinceridade. Precisamos remover os nossos obstáculos com sinceridade. A sinceridade evita estresse. Sim ou não? Querido, eu estou ficando velho. Diga para mim, o Dario está ficando velho. Diga. Então, querido, sabe, eu disse aqui, eu estou mais sensível, querido, não é que ser chato, mas sensível ao barulho, queridos. Me está entendendo? Agora, se eu ficar aí, não, eu estou ficando, querido, não sei, talvez faz parte dessa etapa da vida, está entendendo? Você vai chegar lá, meu filho. Me está entendendo? Me acompanhe nisso. Mas se você não dizer que esse barulho te atrapalha, você vai ficando, não, é que me atrapalha. Vai gerar um estresse em você. A falta de sinceridade, certo? A parte de gerar atraso, ela gera estresse em você.
Me está acompanhando? Precisamos ser sinceros com nós mesmos. Precisamos nos parar perante o espelho da vida e a gente dizer: essa área não funciona. Essa área se tornou inútil na minha vida. Amém? Olha, para tornar útil uma área, eu preciso romper com o passado. Ok? Querido, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, declara: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fez tudo novo. Se você está em Cristo, o passado não tem mais influência sobre a sua vida, porque você é nova criatura. Agora, isso precisa ser entendido pelo Espírito, porque senão o passado vai te roubar sempre teu presente. Segunda coisa, não tenho tempo para me aprofundar nisso, certo? A inutilidade, certo? Ela acaba quando rompemos com as feridas, quando acabamos com as feridas. As feridas são para ser cicatrizadas, não para ser lambidas. Cachorro lambe feridas. O mendigo à porta de Lázaro, o mendigo à porta do rico, os cachorrinhos lambiam as feridas dele. E que faz o lamber de feridas? Las mantém abertas. Amém? Me está acompanhando? Para sair da inutilidade, preciso romper com a mediocridade. Sabe o que é ser mediocre? Se conformar com a média. Se tirou nota 5, beleza. Isso não quer dizer, às vezes você terá nota 5, mas aí está todo o seu esforço. Me está entendendo? Aí está toda a sua excelência. Mas tem gente que diz assim: não, mas eu vou estudar para tirar nota 5. Eu poderia tirar mais, eu poderia fazer mais, mas não vou fazer, porque eu sou da média. Quem é da média é medíocre. Isso significa as palavras, querido. Não se ofenda comigo, mas isso é a etimologia da palavra. Me está entendendo? Outra coisa, você precisa romper com o conformismo, com a forma que te impuseram. Que minha família era assim, que na minha casa era assim, que eu sou assim porque não estudei, que eu não sou assim, eu sou assim porque ninguém me amou, que eu sou assim porque não teve oportunidade na vida. Rompa. Você precisa entender que situações extremas da sua vida vão cooperar para te fazer transicionar da inutilidade à utilidade. Situações extremas, querido. Como se coloca um osso num lugar? Com uma ação extrema. Sim ou não, Pablo? O cara diz: não vou fazer nada, olha para lá. Como a cirurgia do Pablo, precisou ser uma cirurgia para colocar. É uma situação extrema, queridos. As situações extremas que você vive não são para te matar, mas é para tornar útil as áreas da sua vida. Me está acompanhando? Problemas, situações difíceis, não fuja. Não seja um fugitivo, seja peregrino. Esta é a palavra desta manhã. Não seja fugitivo, por favor. O fugitivo está fugindo de algo. O peregrino, certo? Ele está peregrinando. Ele está em uma jornada. Certo? Busque lá um San Google, certo? Busque lá os peregrinos do caminho de Santiago de Compostela, certo? Eles sabem para onde vão. Tem um sacrifício, tem um esforço, tem uma dificuldade, mas eles sabem para onde eles vão. O peregrino sabe aonde ele tem que chegar. Ele avaliou, por assim dizer, de alguma maneira, o sacrifício e o esforço que ele precisará fazer. Ele é surpreendido pela surpresa, pelo acidente, mas ele não é surpreendido por tudo. Me está entendendo? Observe o que eu vou lhe dizer. Imaturos, foge. Maduros, enfrenta. Me está acompanhando? Agora, terminando aqui. Tenho muito a dizer sobre isso, mas quero terminar aqui. O apóstolo Paulo foi um instrumento para ativar o inútil. Estamos aqui para declarar um tempo de ativação de áreas da sua vida que foram inúteis até agora, mas elas vão se tornar úteis para o progresso do Evangelho. E entenda muito bem, não porque eu vou orar por você, não porque eu vou colocar a minha mão em você, sino porque você precisará fazer crescer o Cristo que está na sua vida. O progresso só vem quando o Cristo se dilata dentro de nós.
¿Me está entendendo? É como Cristo, como essa barra de ferro que é levada ao fogo, que precisa ser alargada, esticada, ampliada, dilatada, gerada, formada em você. É isso. Me está acompanhando ou não? Você precisa identificar como check-up, como tarefa de casa, que áreas fazem parte de você que precisam ser tocadas pela vida de Deus. Essa é a primeira pergunta que você precisa fazer. Que áreas da minha vida precisam ser tocadas pela vida de Deus para sair da inutilidade à utilidade? Que áreas, segundo análises, que áreas precisam sair da condenação ao perdão? Em Filemão, Paulo diz: se ele lhe deve alguma coisa, coloque-lo na minha conta, porque certamente eu pagarei. Isso é sair de uma área de condenação, certo? Para uma área de perdão, para uma área de quitação de dívida. Há uns 15 dias atrás, parece que conversamos com a Mel. Foi com ela ou com outra pessoa, não me lembro muito bem. E eu disse para ela: você não é devedora de nada. A Bíblia fala que de uns para com os outros só podemos ser devedores do amor, de mais nada. Você não deve nada para mim. É que o Dario me ajudou aquele dia. Você não deve nada para mim a não ser o amor. Você não pode estar aqui por uma consciência de dívida. Ou Carlinhos, para o Carlinhos parece, não é? Não, a gente não deve nada a ninguém, a não ser o amor. Que o Dario me ajudou, que o Dario me estendeu a mão, que o Dario... Não, você não deve nada para mim, a não ser o amor sobre a minha vida. Temos que sair de áreas onde nos sentimos condenados para avançar para o perdão. Isso aconteceu com Onésimo. Isso é o que pede Paulo para Filemão: perdoe-lo, não o receba mais como escravo, receba-lo agora como irmão. Certo? Terceira, identifique que argumentos. Acorde, por favor, quem está dormindo. Entende o que é argumentos? Pensamentos, sistema de crenças, ideias alojadas na sua mente carnal que impedem o progresso do Evangelho na sua vida. 3 perguntas que eu posso colocá-las lá no grupo. E se você as quer, você las pode contestar. Onésimo saiu como um ladrão da casa de Filemão, mas voltou como um filho recomendado e como irmão. Não sei se você entende o que eu lhe estou dizendo. Ele saiu como escravo e como ladrão. Voltou como filho recomendado por um pai. Porque Paulo diz: receba-o como você me recebe. Não o receba mais como escravo, mas receba-o é a palavra? Receba-o como seu irmão. Receba-o como um cooperador, como alguém que vai cooperar no progresso do Evangelho de Cristo na sua vida. Eu concluo dizendo que não me estou referindo a pessoas, mas me estou referindo a áreas da nossa vida que precisam sair da inutilidade à utilidade. Do que? Para fazer coisas aqui? Não. Para cooperar com a arrumação da mesa da ceia? Não. Sair da inutilidade à utilidade para que o Evangelho cresça em você, progrida em você. Guarde isto que eu vou lhe dizer. Não importa, não é que vai ser assim, não importa se nos últimos anos de minha vida eu terminar por os últimos anos velho e pobre, se o Evangelho progressou na minha vida e na sua vida. Não importa. Você me conhece com cabelo preto. Sim ou não, Glauco? De calça vermelha e sandália, sim ou não, Pablo?
Sim, não tenho vergonha disso. E eu estou ficando velho, sim ou não? Eu estou ficando velho. E isso não é uma reivindicação. Os anos não passam em vão, filhos. E eu estou ficando velho. Meu cabelo está ficando branco. Eu estou mais chorão que antes. O Pablo disse, não, o Dario hoje estava choronzinho. Quando não está palhacinho, está choronzinho, não é, Pablo? Mas eu quero dizer que cada cabelo branco que eu tenho na minha cabeça tem valido a pena. Porque eu tenho visto o progresso do Evangelho em muitos de vocês. Muitos de vocês. Flávia, eu quero dizer que eu tenho visto o progresso do Evangelho na sua vida. Você está pensando aí, filha, que há áreas, tantas áreas da sua vida. Mas eu quero lhe dizer que este ano você tem progredido. O Evangelho tem progredido em você este ano, filha. Você está aí pensando, talvez, há muitas coisas que colocar em ordem, mas eu quero lhe dar esta palavra nesta manhã. Saia animada, há muito em colocar em ordem, mas o Senhor já começou a ordem na sua vida. Há muitas áreas que já têm progredido, ou que estão nesse processo de, não sei se a palavra é redundante, mas é nesse processo de progresso. Jonas, talvez haja muitas áreas na sua vida, Jonas. Mas o fato de não estiver cada quarta-feira na escola de fundamentos, talvez você não entenda tudo. Talvez você diga, há coisas que eu ainda não as entendo, mas vai chegar o dia em que você las vai entender. Amém. Mas o simples fato, por assim dizer, de você ter dado esse passo, eu, seu pai, posso lhe dizer, há muitas áreas que colocar em ordem, meu filho. Mas eu tenho visto progresso na sua vida. É visível. Luísa, há progresso na sua vida, minha filha. É notório para nós o seu progresso. Mas não seu progresso na vida, não se você está mais linda, mais inteligente. Tudo isso você está, filha. Mas nós temos visto crescer o Cristo dentro de você. Os cabelos brancos deste homem valem a pena quando eu olho para você. Karen, a mesma coisa. Cada vez que eu te vejo chegar lá na minha casa com teu computadorzinho lá para dar aula para as crianças, você está plantando. Talvez neste tempo você não veja nada, cara. Talvez você diga, eu moro com minha mãe, meus pais são separados, ando de uma casa para outra, parece que nada se estabelece. Mas você está plantando, minha filha. Vai chegar o dia da sua colheita. Vai chegar o dia da sua colheita. Porque o Senhor não é devedor de ninguém, cara. Ele não é devedor de ninguém. Ao contrário, Ele é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Ele não é, aquele não é porque você faz por vergonha, não, mas Ele é galardoador. A esse progresso nós nos estamos referindo. Não a outro progresso. O Evangelho progride dessa maneira. Progride na vida de um selinho que é notório para todos, que tem tantas limitações. Sim ou não? Mas há uma fome nesse menino. Uma fome por saber, uma fome por entender, uma fome por ajudar outros, mesmo nas suas limitações. Sim ou não? Não é notório, gente. Selinho tem muitas limitações, mas ele está lá. Está lá. Está lá. Reúne seus irmãos lá nas águias renovadas. E com toda a sua dificuldade, sim ou não, os que participam? Com toda a sua dificuldade, ele tem sido fonte de bênção para você. Desse progresso nós estamos falando. Desse progresso. Não de outro. É esse progresso. E não porque faz coisas, sino porque a gente vê a vida de Cristo neles. Esse é o progresso. Não se confunda. Não, querem que façamos coisas. Não. Querem que eu dê mais. Não, queremos que apareça a vida de Cristo que está em você. Esse é o progresso do Evangelho. As coisas que eu tenho vivido, disse o apóstolo Paulo, e com isso termino. As coisas que eu tenho passado se tornaram progresso para o Evangelho. Que você tem vivido perdas. Não importa, que as perdas cooperem com o progresso do Evangelho na sua vida. Tenho vivido conflitos, que eles cooperem.
Tenho passado apertos, necessidades, que eles cooperem, porque eles só terão valia quando eles cooperem com o progresso de Cristo na sua vida, porque senão só serão lutas, problemas, dificuldades, e você las terá sempre, e você nunca se sentirá pleno. Agora, se elas cooperarem com o progresso do Evangelho, aí você e eu poderemos dizer: não importa se comemos pão com manteiga e um chá, certo, de ontem, ou se comemos lá no casarão, ou se comemos lá no Dejapa, ou se comemos lá onde que ele gosta lá, certo, lá, esse nome lá. Não importa, querido, sim ou não, não importa o que nós comamos, sabe por quê? Porque toda situação coopera com o progresso do Evangelho na nossa vida. E é para isso que gastamos nosso tempo, gastamos forças de pressão, tá bom? Investimos nosso tempo, nossa vida, nosso recurso, todo, para que o progresso do Evangelho cresça nas nossas vidas. E eu quero incentivá-lo, que todos nós que fomos gerados honestos em Deus, mas por alguma razão, e a gente sabe qual é a razão, porque comemos da árvore errada, e nos tornamos pecadores, inimigos de Deus, mas em Cristo Jesus, fomos atraídos para comer da árvore da vida que é Cristo Jesus e nos tornar úteis novamente. Não úteis para o ninho das águias, não úteis para o Dario, não para ser pão mandado do Dario, não, sino para ser úteis no progresso do Evangelho. Amém. Vamos orar nesta manhã. Amém. Senhor, oramos nesta manhã. Senhor, reconhecemos que nascemos úteis, fomos gerados para a utilidade, e essa utilidade, entenda-se, Senhor, como fomos gerados para cooperar com o propósito eterno do Senhor. Senhor, mas a comida que temos comido nos tornou inúteis. Temos nos alimentado de mentiras, temos nos alimentado de enganos, temos nos alimentado de um falso evangelho. Mas neste dia, Senhor, uma vez mais, nos é apresentado Cristo. Como disse o apóstolo Paulo, os judeus demandam poder, os gregos demandam sabedoria, mas eu vou apresentar o Cristo e este crucificado. Eu vou apresentar a árvore da vida. Senhor, eu apresento nesta manhã aqueles que foram gerados em utilidade, e eu apresento a árvore da vida. Senhor, eu estimulo meus filhos, Senhor, os que desfrutam de paternidade, os que frequentam esta comunidade de fé, a que possamos comer da árvore da vida, para que toda área inútil, toda área fugitiva, toda área escrava, se volte para seu desenho original, se volte para aquilo que foi criado, e na figura de Onésimo, Senhor, Onésimo foi criado para ser útil, homem livre, considerado não escravo, mas considerado irmão. Senhor, uma vez mais, lançamos ou trazemos à cruz de Cristo toda palavra de acusação, toda voz de fracasso, toda voz de inutilidade, toda mediocridade, todo conformismo, Senhor, e uma vez mais lo levamos à cruz e declaramos que não pode estar em nós. Não pode estar em nós, porque aqui já foi crucificado, já foi carregado por Cristo Jesus. Nos vestimos de Cristo. Fique de pé nesta manhã um pouquinho, por favor. Nos vestimos de Cristo nesta manhã. Nos vestimos de Cristo. Nos vestimos de Cristo. Nos vestimos de Cristo nesta manhã. Nos vestimos de Cristo nesta manhã. Nos vestimos de Cristo. Nos revestimos do homem espiritual, conforme a imagem do espiritual, do celestial. Em um nome poderoso de Jesus. Observe o que eu vou lhe dizer. Há uma manifestação clara nesta manhã do corpo de Cristo nesta casa. E você precisa discerni-lo. Me está entendendo? Aqui está Cristo nesta manhã. Nesta manhã se nos foi dado a comer pão e se nos deu vinho nesta manhã. E a gente só vai confirmar essa realidade através do pão e do vinho da ceia do Senhor. Me está acompanhando? Mas lo vamos confirmar. Se não comêssemos do pão, nem bebêssemos do vinho físico, nós já estaríamos alimentados e em comunhão com Deus através de Cristo, porque temos comido Cristo e bebido dele.
Me está acompanhando o que eu quero lhe dizer? Esses símbolos virão a confirmar aquilo que já é uma realidade nas nossas vidas. Isso significa discernir o corpo. Isso significa não olhar para o pão e olhar para o cálice, não, este é o corpo. Não, não, significa ver Cristo entre nós. Significa que estamos cultivando a vida de Cristo. E quando nos reunimos, a manifestação dessa vida. Não há manifestação, entenda-lo bem, de aleluias, glória a Deus. Não, manifestação de vida. E manifestação de vida, às vezes se manifesta num abraço e não se diz nada. E aí em outros momentos que, como o Fernando no intervalo veio e me abraçou e me beijou, só, não diz nada, não disse um texto bíblico. Não faz nenhum chu, não faz nenhum ai, não, só abraçou e beijou. Me está entendendo? Só uma expressão de amor como o avô Jerusa. Fez bolinho de chuva, rosquinha, paudario, não só para mim, todos nós comemos. Mas ele disse, olha pai, eu trouxe para você. Isso é expressão de vida. Sabe por que é expressão de vida? Porque não estou só pensando em mim. Me está entendendo? Entenda-lo bem, quando eu só trago meus 3 pãozinhos e sei lá, o que é para mim, eu estou pensando só em mim, não discerni o corpo. Mas quando eu estou fazendo e pensando no outro, estou discernindo o corpo. Esses 2 símbolos, o pão e o suco de uva, vão confirmar, vão ratificar aquilo que já é. Agora, você tem que ter consciência disso. Porque Cristo não é um rito. Cristo não é uma cerimônia. Cristo é vida, impartida em nós, que precisa ser impartida em outros. Isso é evangelismo, isso é ativação. Que é ativação, Dario? Quando a vida que está em mim alcança a vida que está nele. Lembra de Isabel e Maria? Quando elas duas chegaram lá, e que aconteceu com os nenecinhos dentro? Pularam, mexeram, sim ou não? Algo, quando eu me aproximo do Rogério, algo precisa, entenda-lo bem, em um exemplo, algo precisa mexer em mim, algo precisa testemunhar em mim, que o que ele carrega é a vida de Deus, e o que eu carrego é a vida de Deus. E quando nós nos juntamos, entenda-lo bem, há uma troca de vida, como no casamento. Por isso que o apóstolo Paulo diz, este é o mistério de Cristo e a sua igreja, assim como o marido e a esposa. Por quê? Porque eles se intercambiam vida, até se tornar um. Isso é o evangelho. O resto é, sei lá, brinde. O resto é a cebola frita lá do lado Quibete, como se chama? Aquela coisa que eu... Me está entendendo? É o charme. Vamos trazer para Mogi. É o resto, querido. É a maionese tão só lá de, como chama? Do Estrela. É só a maionese do Estrela. Me está entendendo? Você diz, não, o frango não está muito bom, mas com a maionese, já... Me está entendendo? Isso tem que ser Cristo para nós. O compartilhar vida. Então vamos compartilhar desta vida. Amém? Alguém que me ajude aqui, pastor Rodrigo.